Pessoal, vim apresentar então o meu trabalho sobre agressividade no esporte. A minha motivação para a escolha desse tema vem de acordo com a minha trajetória no esporte. Eu pratiquei durante muito tempo Muay Thai e boxe, depois fui para o CrossFit, pratico e trabalho ainda com CrossFit e trabalho com treino bastante também, o levantamento de peso olímpico. Dentro dessa trajetória, eu sempre percebi que mesmo que algumas vezes eu fosse encontrar uma oponente e eu precisasse da agressividade contra uma pessoa, muitas vezes a agressividade vista com movimentos agressivos me fez muito mais sentido do que pensada numa forma de expressão de violência. Então, vou trazer esses questionamentos, um meio termo entre aquilo que é colocado no livro e aquilo que me motivou e que me motiva para pensar na agressividade de maneira positiva dentro do esporte. Quando a gente pensa na agressividade, a gente se questiona se ela é boa ou má, ou um movimento agressivo, uma agressão para defender alguém, ela seria positiva ou negativa. O autor sugere que para pensar na agressividade no esporte, a gente pense com neutralidade, a gente busque se afastar dessa dicotomia entre positivo e negativo. Dentro da psicologia geral, a agressividade ela é um conceito que diz qualquer forma de comportamento que objetive prejudicar ou ferir outro ser vivo, de Baron e Richardson, de 94, esse conceito. Ou seja, é um comportamento físico ou verbal intencional, que causa dano ou lesão e que é direcionado a outro ser vivo. Algumas questões que surgem relacionando essa minha motivação sobre movimentos agressivos com o tema de agressividade no esporte são: será que existe um perfil psicológico que diferencie um perfil agressivo ou passivo? A gente pode se colocar dentro desse espectro e o esporte de alguma maneira serviria para incentivar esse espectro? Gestos esportivos em esportes individuais podem ser agressivos? No livro, o autor aborda muitas vezes os esportes coletivos. Eu creio que todos os esportes têm a visão da competitividade, mas será que os esportes individuais, que não sejam contra um oponente simultaneamente, de alguma forma também poderiam expressar agressividade de uma maneira positiva? Dentro do levantamento de peso olímpico, quando o treinador diz agressivo, faça esse movimento com agressividade, o que ele está querendo é que esse movimento seja rápido e seja preciso. Dessa forma, eu trago também, não sei se vai dar para visualizar muito bem, mas eu trago aqui um movimento de snatch da levantadora Lídia Valentim, da Espanha, onde a gente percebe que por mais que ela esteja sozinha, claro que ela tem as oponentes que também vão fazer as pedidas dela, o movimento é rápido e é veloz e é preciso. Ele expressa uma precisão, ela causa um momento de flutuação na barra e ela precisa entrar embaixo dessa barra pesada com uma precisão absurda. Essa precisão muitas vezes é estimulada pela palavra agressiva, seja agressiva. Então, dentro da psicologia do esporte, as questões que surgem são: esse tema de agressividade ele é tratado como assertividade, então um comportamento assertivo, direcionado. E o questionamento, uma diferenciação que surge também é a diferença entre comportamento hostil e comportamento instrumental, onde o comportamento hostil teria a intenção de causar dano a outra pessoa, e enquanto que o comportamento instrumental, ele tem uma meta não agressiva, uma meta pensando mais no objetivo da competição. Então, o autor traz questionamentos a respeito sobre essa diferenciação em situações de jogos coletivos. As principais teorias dentro da psicologia do esporte são a teoria do instinto, que diz que a agressividade seria uma forma de expressar algo inato do ser humano, a agressividade no esporte, e que isso surgiria no momento da prática desportiva, por conta dela a partir do pressuposto de que a agressividade é algo inato dos seres humanos e que surge em alguns momentos. É uma teoria não muito aceita, uma teoria um pouco rasa, de acordo com aquilo que a gente já sabe atualmente sobre psicologia. A teoria da frustração-agressão é quase uma continuação dessa teoria, que diz que o momento da frustração vai gerar um comportamento agressivo, então ela parte do mesmo pressuposto, mas que o estímulo externo que causa frustração à pessoa é o que faria surgir o comportamento agressivo. Uma das teorias mais bem aceitas é a teoria da aprendizagem social,
que diz que a gente aprende com os nossos treinadores, com pais, professores, e que caso a gente perceba que o comportamento agressivo ele é satisfatório, ele é bem visto em determinadas situações, a gente começa a repetir esse comportamento dentro daquelas situações, buscando aprovação e buscando mais reconhecimento dentro daquela prática. Outra teoria também bem aceita é a da frustração-agressão revisada, que é basicamente a unificação dessas duas outras teorias, da aprendizagem social e da frustração-agressão, porque diz que esses feedbacks dados pela sociedade que vão determinar aquilo que é um comportamento agressivo positivo ou negativo. Como um exemplo, né, um jogador que realiza um dano contra um outro jogador, se ele não é punido de nenhuma forma, pode ser que ele repita esse comportamento muitas vezes. Mas se o treinador ou o árbitro avisa ele de que ele vai ficar um tempo no banco quando ele realiza esse tipo de movimento, que ele não vai participar da próxima jogada, então ele já vai cuidar para não ter um comportamento agressivo nesse sentido. O livro traz o tópico desempenho e agressão. E eu gostaria de fazer o questionamento sobre se essa pergunta poderia ser feita entre desempenho e agressividade. Porque se a gente pensar que a agressividade ela pode ser positiva e pode ser não com a intenção de ferir uma outra pessoa, então talvez a agressividade seja positiva para o desempenho. Quando a gente pensa no termo de agressão, provavelmente ela não vai ser muito positiva. Uma questão que surge será que a agressividade facilita o desempenho? Opinião defendida por Wiedemeyer, de 1984, ou não facilita o desempenho, por conta de gerar uma perda de foco? Opinião defendida por Gill, dos anos 2000. Fica o questionamento, um tema para a gente debater em aula. Qual seria a diferença entre o comportamento assertivo e agressivo? O fato dessa pergunta não ser muito bem respondida explica o porquê que o tema da agressividade não é tão estudado dentro do esporte quanto poderia ser. Fica questionamento, será que quando o atleta vai realizar um movimento, será que ele pensar no movimento agressivo, isso vai gerar uma perda de desempenho? Ele vai perder o foco no desempenho por estar focando na agressividade? E eu finalizo a apresentação desse trabalho trazendo um questionamento que eu acho essencial para a gente pensar sobre a agressividade no esporte, que é a diferença entre esportes coletivos e esportes individuais. Assim como a diferença entre esportes coletivos, individuais e aqueles esportes onde a gente não tem um combatente na nossa frente, como por exemplo no caso do boxe, que é um esporte individual, mas você deve ser agressivo porque há uma pessoa na sua frente que também vai ser agressiva com você. Meu questionamento é bem direcionado, claro, para o levantamento de peso olímpico e até para algumas categorias de esporte que têm sido realizadas online, dada a questão da pandemia. Os nossos movimentos podem ser agressivos e isso ser realizado de uma maneira positiva? Fica aí o questionamento. Obrigada.